A notícia do médico foi clara. A situação é grave. Mas o que aconteceu na madrugada? Do 7º andar do Hospital das Clínicas desafia qualquer lógica humana. Neste testemunho impactante, o pastor Marcos Albuquerque revela como uma experiência sobrenatural, com a presença de Deus, transformou um diagnóstico irreversível em um milagre documentado. Entre louvores no hospital, visões espirituais e uma restauração completa que deixou os médicos sem palavras, você entenderá porque o diagnóstico não é o destino final quando Deus está no comando. Eu não falo da doença, eu falo da presença, diz o pastor. Prepare-se para ser tocado por uma história de superação, fé e a certeza de que Deus coordena cada circunstância da nossa vida. Assista até o final e descubra como o impossível bateu à porta e a alegria chegou. Conheça esse testemunho e seja edificado. Eu perguntei, o Senhor vai me levar? Aí o Senhor disse, filho, nada me pega de surpresa. E eu fui no banheiro. E quando chego lá, a minha conversa com Deus foi, essa noite eu tive uma experiência tão boa com o Senhor. E aonde o Senhor passava, o Senhor curava. Eu perguntei para o Senhor, eu dizendo para Deus, lá no banheiro, perguntei para o Senhor se o Senhor ia me curar. E o Senhor não me respondeu. Quando eu falei isso, o Espírito Santo me tomou. Eu levantei do vaso. E o Espírito Santo falando na minha boca. O Espírito Santo deu ordem ao tumor. Aleluia. Ele disse assim, tumor, seja extraído e expelido. Quando falou isso, aleluia, meu ventre fez assim, ó. Eu fiquei com medo. Nasci e fui criado num lar cristão, na Assembleia de Deus, ali em Pernambuco. Né? E depois viemos para o Rio de Janeiro e passamos um período bom aqui no Rio, quase 20 anos, né? Servindo ao Senhor aqui. Aqui eu conheci muitos amigos, muitos pastores que foram muito importantes no meu ministério, onde me descobriram como pastor. Né? O meu chamado pastoral foi aqui no Rio de Janeiro. Temos inúmeros testemunhos, inúmeros. Muitas coisas ocorreram na família do meu pai e, como eu sempre digo, uma criança, quando ela nasce, ela tá bebezinha ali no colo da mamãe ou de alguém que está conduzindo, e ela, na proporção que ela vai crescendo, ela vai observando, a chupetinha caiu no chão, né? Ela, caiu, que interessante, então vou deixar cair de novo, né? Assim? Aí fica soltando para cair, porque acha bonito e aprende que se soltar alguma coisa vai cair. E ela aprende, não precisou crescer para poder entrar numa faculdade para aprender isso, a lei da gravidade, etc. Não precisou. A experiência de que aquilo vai cair, ela tem a certeza. Então, na criação com os meus pais, diante de tantos testemunhos que vivenciei, aleluia, com os meus pais, com meu pai e minha mãe, eu aprendi que se eu soltar vai cair. Ou seja, que as coisas surgem para um testemunho. Que se surge enfermidade, tem cura para isso. Temos o Senhor. Se há um problema que surge, temos o Senhor para que se resolva esse problema. Temos um Deus todo-poderoso. Então, eu sempre conversava com minha esposa dizendo, rapaz, eu já estou com 56, 57 anos, né? Eu estou com 59 agora. Mas na época, quando eu estava com 55, 56, eu dizia para minha esposa, rapaz, graças a Deus não tenho problema de saúde, não tenho nada. Sou, assim, me sinto muito bem, né? E o homem é aquela coisa que, né, todo mundo sabe, não gosta muito de ir a médico. Né? É verdade. O homem é aquele que vai protelando, empurrando com a barriga e vai deixando para lá, e não vai a médico. Eu não tinha como, eu não ia a médico. Mas um certo dia, eu comecei nas minhas necessidades, né? Quando eu ia evacuar, comecei a sentir algo diferente, como um sangramento, como presença de sangue. Mas eu achava que isso deve ser coisa normal, talvez prisão de ventre, coisa assim. Mas a coisa foi se agravando. E chegou o tempo de não ser mais só a presença de sangue, mas ser
o próprio sangue, como se tivesse comido alguma coisa, feito mal. E todas as vezes que eu ia, não era fezes, era sangue. E com isso eu tive que chamar minha esposa e participá-la, porque ela não sabia da história. Eu chamei e mostrei, filha, olha a situação como é que está. A coisa está séria, porque agora, antes era só uma presença de sangue e a gente desconfiava, né? Agora é como se fosse hemorragia mesmo, coisa séria. Então a gente precisa averiguar isso. Não é somente uma vez, já estava uma coisa constante, sabe? Já não era mais uma vez ou outra, já era mais todas as vezes que eu ia, necessitava ir ao banheiro. Então tomamos a decisão junto com os nossos filhos, eu só tenho 5 filhos, né? 4 moças e um rapaz, e fomos, eles todos ficaram preocupados, porque tudo acontece assim, de repente, não é? É assim, tá tudo muito bem, aí de repente é assim que acontecem as coisas. Aí eu fiquei muito preocupado, minha família também, meus filhos, e a gente se juntou e vamos lá, vamos fazer um exame. Aí marcaram o exame para mim, um clínico geral. Eu fui para a clínica geral, era uma doutora, e ela disse, quando eu participei, ela disse, tem que averiguar isso direito, porque precisa ser averiguado. Isso está muito demonstrando algo sério, precisa ser averiguado, falou algumas vezes. E marcamos o exame, ela encaminhou e fomos ao exame de colonoscopia. Ora, quando você faz um exame quando você vai fazer certos exames, você tem que voltar para a clínica geral para mostrar o resultado dos exames. Para mostrar o resultado dos exames. Mas eu fui e fiz a colonoscopia e de imediato o próprio laboratório me encaminhou para o Hospital das Clínicas. E ela já disse logo de cara para minha esposa, chamou minha esposa e disse, olha, a situação dele é grave. Pela situação eu já conheço isso aqui, pela minha experiência, eu digo que a coisa é séria. Vamos encaminhar para a biópsia, tá? Para os trâmites normal, e vamos averiguar com mais, porém tem que já levar, porque tem que fazer uma cirurgia, porque está impedindo a evacuação. O tumor já estava com um tamanho de um limão. Meu Deus. E estava impedindo, eu tinha dificuldade de evacuar. Então, foi conduzido, né, todo encaminhamento para o Hospital das Clínicas, e foi assim, cheguei para fazer o exame, nem voltou para a clínica geral, já foi direto para o hospital. E eu cheguei lá no hospital, fiquei numa enfermaria junto com um rapaz que estava com a mesma situação, só que esse rapaz foi testado positivo, que foi em 2022, né, que aconteceu isso, foi em julho de 2022, especificamente dia 28, que eu dei entrada, 28 de julho de 2022, e ali aquele rapaz ele foi testado positivo, então me isolaram eu e minha filha numa outra enfermaria e disseram aqui, você não vai poder trocar. A minha esposa viria e disse, não pode, fica aqui, durante 5 dias vocês vão ficar aqui. Mas mesmo eu isolado com minha filha, eu fazia os exames, eu saía para fazer os exames, as pessoas de máscara e tal, mas ia fazer os exames. E ali fizemos todos os exames, na quinta para sexta, foi numa quinta-feira que eu entrei, durante o dia todo foi só entrevistas, né? Chegavam as pessoas que estudavam medicina, que estudam, chegavam lá perguntando, os enfermeiros e os médicos, e todo mundo chegava, e qual é o histórico familiar que você tem? Você tem câncer? Já teve na sua família alguém com esse problema? Eu dizia, todas as vezes que vinha, eu dizia, tem histórico de câncer, sim. Minha mãe teve problema, minha irmã teve problema, né? Minha avó teve problema, mas tenho também o histórico de cura. Amém. Não somente da doença, mas da cura. E o Senhor realmente curou. No caso da minha avó, o Senhor guardou. Mas como foi que ele guardou? Oh, glória! Sabe, a Assembleia de Deus, na época, fui nascido e criado na Assembleia de Deus, as irmãs saíram em visitas e foram visitar a minha avó. E chegando lá, oraram pela minha avó. E na hora da oração, a minha avó estava com câncer no fígado. Na hora da oração,
o Senhor, usando uma irmã em profecia, falou, narrou a partida dela. Deus usou aquela mulher e disse, o fruto está maduro, as mansões celestiais te aguardam, descansa dos meus braços. Minha avó faleceu ali, deu o último suspiro com uma profecia. Aleluia. O sepultamento da minha avó não teve essa coisa de... a gente estava triste pela partida e tal, né? Mas sem desespero. Sem desespero. As pessoas se abraçavam e diziam, como Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Foi um mover de Deus ali no sepultamento da minha avó. Ao mesmo tempo que da minha mãe, o Senhor curou através do ensaio do coral. Minha mãe era regente de coral. Minha mãe era solista do coral. E estava com câncer no útero. Hemorragia séria. E o Senhor curou no ensaio de coral. Quantas pessoas podem estar nos assistindo aqui e tem esse testemunho porque conheceu a minha mãe e sabe a história. Meus irmãos, parentes, pessoas da igreja que conhecem os antigos. Querido, o que Deus fez com a minha mãe, Deus usou cânticos espirituais em vozes diferentes no coral. Parecia uma peça musical com contracantos, coisas tremendas e mistérios com Deus. Naquela noite minha mãe foi curada. Comigo não seria diferente. Eu tinha essas experiências com Deus por causa da minha família. E quando o médico chega para mim e que me fala, né, que eu estou com um problema, que estou canceroso, realmente tenho um tumor e esse tumor está impedido de evacuar e com certeza eu iria usar a colostomia para o resto da minha vida e agora iria andar com aquela bolsa. Eu não me desesperei. A irmã Josineide estava lá comigo nesse dia que ela ficou sabendo, que ficamos sabendo disso. A assistente social veio falar comigo, me disse onde teria que pegar as bolsas, a colostomia e etc. Minha filha estava lá. E eu dizia a todo momento, Deus é fiel. O Deus que cura minha mãe pode me curar. E se ele me levar, estou pronto. Não há problema nisso. Agora, se ele tem algo para fazer na minha vida, ele vai curar. Se ele tem um propósito comigo ainda aqui, o Senhor vai curar. Porque só existe cura se tiver enfermidade. E só existe solução de problema se surgir o problema. Se não tiver o problema não surgir, vai resolver o quê? Não é? E se não tiver enfermidade, como é que vai ter cura? A cura só existe se tiver se acontecer a enfermidade. E era essa certeza que eu tinha de que Deus estava ali. Eu tinha um propósito, tenho ainda, hoje é dia. Toda sexta-feira nós fazemos um trabalho de oração, de 11 da noite às 5 da manhã. Ainda que não seja na igreja, ainda que seja viajando, como eu sempre viajo, aonde eu estou eu faço esse período de oração. Eu passo a noite em oração. E isso eu faço porque nós temos uma igreja e temos membros da igreja, necessidade das pessoas. E eu aprendi assim com um pastor bem antigo, o pastor Ataíde Ataliba, no Rio de Janeiro, um homem de oração. O Senhor, na época de 80 anos de idade, eu tinha 30 e pouco. E ele me dizia, pastor Marcos, o pastor tem que estar em oração pelas suas ovelhas. E eu aprendi isso. E eu gasto tempo orando pelos meus irmãos. Aleluia. E aprendi com minha mãe e com meu pai essa questão da oração, que traz resultados. Então, toda sexta-feira eu faço isso. É um propósito com Deus. E eu estava no hospital. Mas em todo lugar eu faço, por que não fazer no hospital? E ali, principalmente, meu querido irmão Emerson, lá no 7º andar do Hospital das Clínicas do Estado de Pernambuco, de frente para a Sudene, a BR passando no meio, é uma BR que passa no meio entre a Sudene e o Hospital das Clínicas. Estou eu lá com a janela aberta, olhando a BR. Apaguei, já que estava num lugar reservado só a gente, né, isolado, sem poder contactar nem entrar outra pessoa. Então não tinha, só tinha eu de paciente. A outra cama era dois pacientes por enfermaria. E a outra cama, o outro leito estava vazio. Minha filha foi dormir na poltrona lá do papai, não é? Uhum. E eu levantei e fui fazer meu período de oração. Aleluia! E quando eu estou ali falando com Deus, ainda com acesso, né? Porque eu estava recebendo de vez em quando, da quinta para sexta eu fiquei no soro, mas na sexta-feira já tiraram o soro e só fiquei com acesso para receber medicação. Então fiquei ali falando com Deus. E eu comecei a cantar, né? A vigília começa com louvor, não é? Sim.
Eu não estava com violão, não estava com instrumento. Eu comecei a cantar uma música do Kleber Lucas. Eu estava, naquele momento, você sabe que você receber uma notícia como eu recebi, um diagnóstico como eu recebi, eu estava emotivo. Tudo era motivo para derramar lágrimas. Diante de Deus a gente já se derrama, não é? E numa situação dessa, aí é que você se derrama, que você chora diante de Deus. Eu em lágrimas cantando. E quando eu estava cantando assim, com os olhos fechados, e sabe que uma noite de vigília não é só uma música, né? São várias. E você canta, eu cantei uma, e cantei outra, e outra de adoração, e com os olhos fechados, quando eu ouvir dentro de mim bradar o Espírito Santo, dentro, não foi de fora, audível, foi algo aqui. O Espírito Santo falou comigo, a minha presença, 3 vezes. A minha presença. E eu comecei a me alegrar no Senhor, falando mistério com Deus e chorando diante dele, glorificando a ele. Quando ele disse a minha presença, a minha presença, a minha presença, quando eu abri os olhos, aleluia, eu não vi a Sudene, eu não vi a pista, a BR. Olhei para a enfermaria que eu estava, não conseguia enxergar. Era como se eu tivesse, aleluia, coberto por uma neblina. Era como se fosse gelo seco num show. Aquela fumaça tomava conta e eu sabia, aleluia, glória a Deus, era a presença. Ele me avisou, eu não me assustei, não tinha medo, eu tinha certeza que era a presença. Aleluia. E o Senhor me permitiu, ao mesmo tempo que eu estava envolto naquela fumaça, que eu não conseguia ver nada, só fumaça, era só a presença dele. E uma alegria que eu não sei te explicar. Algo que tomava conta. E eu não conseguia parar de falar em mistérios com Deus, sabe? Eu respeito aquelas pessoas que não creem, né, nos dons espirituais, respeito, até porque elas não tiveram essa experiência para poder falar assim. Mas eu quero dizer, se você buscar, o Senhor vai te dar essa experiência. Querido, que experiência tremenda eu tive com Deus ali. A palavra de Deus diz assim, deleita-te no Senhor e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Nós não sabemos exatamente o que desejamos. Naquela época, naquela hora, naquele momento, eu estava dizendo até, eu queria ir. Queria que Jesus me levasse. Porque a coisa é boa. Digo como Paulo, sabe? Que disse que o morrer é ganho, como é que é o trocadilho que Paulo usa? Se eu confundir agora, o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. E eu estava ali dizendo, Senhor, o Senhor pode me levar, eu estou pronto, mas eu não quero viver com uma bolsa de colostomia para o resto da vida. Pregar nas igrejas, colostomia, eu viajo, como é que vai ser? Agora, Senhor, se tiver uma pessoa em qualquer lugar para buscar para o Senhor, para falar do Senhor, eu estou aqui, estou pronto, mas não quero ficar assim, porque o Senhor é o Deus de milagre, eu te conheço. E comecei a conversar com Deus. Deus me permitiu ver o que estava acontecendo por fora daquilo. Era como se eu tivesse inserido naquela fumaça e, ao mesmo tempo, o Senhor me mostrasse o que há por fora. Eu não sei se em espírito, não sei se foi imaginação, não sei o que foi. Eu sei que Deus me fez ver que era uma forma de um homem que tomava as nuvens, a terra. Eu não via a sua cabeça. Ele transcendia as nuvens. Ele estava com os braços abertos. E ao mesmo tempo que aquele homem estava lá, e aquele ser, não é? Não digo um homem, um ser em forma espiritual. Ele estava ali, eu estava inserido, todo o quarteirão estava inserido ali dentro daquela presença. Aleluia! Ao mesmo tempo era como se ele encolhesse e ficou do tamanho de um homem mais alto que eu e botou a mão no meu ombro. Mas ele permanecia lá. E ao mesmo tempo ele se encolhia, botou a mão no meu ombro e falou comigo. Ele não falava audível, ele falava dentro de mim. E tudo que eu pensava ele respondia. Aleluia! Eu perguntei, o Senhor vai me levar? Ele não me respondeu se ia me levar. Ele deu um tempo, sei lá, uns 30 segundos, e disse assim, no silêncio da noite, da madrugada, ele disse, 2 jogadores
Talvez se Deus me falasse de música, se ele dissesse 4 compassos, com tantas cocheias, semicocheias, fusa, pontuada, até isso poderia falar. Era um contexto que o senhor já Eu viveria. vivia. Mas talvez, se caísse nesse contexto, eu dissesse, é coisa na minha cabeça, é porque eu sou músico. Aí Deus leva para onde? Para jogo. Eu nunca joguei na minha vida. Nunca. Eu não gosto nem de jogo de celular. Então eu fui nascido longe do jogo, mas agora o próprio Deus disse para mim assim, 2 jogadores, uma mesa de ping-pong. Eu comecei a ouvir na madrugada as bolinhas, tec, tec, na raquete, 2 jogadores. E era um ritmo, tec, tec, tec. Depois um dos jogadores tentou pegar o outro de surpresa. E quando foi no contratempo, né? Aí Deus fala comigo sobre o contratempo. Os contratempos que vêm sobre a nossa vida. Tá tudo bem, daqui a pouco aparece uma tempestade, uma situação. Aí o Senhor disse, filho, nada me pega de surpresa. Deus não está no controle, está no comando, não é? Isso. Era como se ele realmente comandasse aquele jogo. Na verdade, não era como. Ele estava comandando o jogo. Aquela situação, aquelas bolinhas que estava... O outro que quis surpreendê-lo, ele disse, nada me pega de surpresa. Eu coordeno as circunstâncias. Ele falou essa expressão. Essa frase não é minha. Aleluia. Essa frase é dele. Eu não estou interpretando o que ele falou com as minhas palavras. Eu estou dizendo as palavras que ele me falou. Eu coordeno as circunstâncias. Não me respondeu se ia me levar. Continuou falando comigo e eu conversando com ele. Tantas coisas de ministério, tantos perdões que eu precisava dar. Situação minha de pessoas que eu olhava assim e dizia que nada. Sabe que é aquele cara que julga, olhar assim e dizer, porque todos nós temos esse problema. Não é? Orgulho. Sempre tem alguém que a gente olha assim e pede até perdão a Deus, né? Diz, Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou julgando o irmão. Mas às vezes a gente olha a aparência. E Deus falou comigo de pessoas, me mostrou pessoas por dentro. Você olha por fora, é meu servo, aleluia. Eu olho por dentro, eu conheço o que há nele, conheço o coração. Meu irmão, conversamos um bocado sobre ministério, sobre pessoas, sobre filhos, sobre genros. Deus conversou comigo e eu perguntando e ele me respondendo. Não tirava a mão do meu ombro. Ele não me respondeu se ia me levar. Mas as outras coisas do dia a dia, ele falou comigo. Eu saí dali outra pessoa. Aleluia. Deus me levou para o hospital, me permitiu ir, para que eu tivesse essa experiência e saísse diferente. Eu estou aqui com você, com esses irmãos aqui, tão abençoados dentro desse estúdio, mas eu tenho certeza que a presença continua aqui. Amém. Deus, talvez você diga, mas eu não estou vendo. O Senhor me permitiu ver, aleluia. A presença continua aqui. Ele está aqui. Ele não nos deixa só. Aonde tem um servo dele, onde tem alguém que clama pelo seu nome, a presença está ali. O mais importante para mim, eu digo diante do meu Deus, diante de Deus, eu digo olhando nos seus olhos e de qualquer pessoa. O mais importante para mim não foi a cura, foi a experiência da presença dele. Quando eu ando nas igrejas, eu não falo muito da doença, eu falo mais da presença. Amém. Porque foi real. Amanheceu o dia, eram as 4 horas da manhã, 4 e pouca, acho. Eu tava assim, aquela coisa querendo clarear. Quando aquela presença se foi, eu não consegui mais ver, mas eu sabia que estava ali. E eu olhei para a pista, os carros passando, a Sudene. Aí eu olhei minha filha deitada, me ajoelhei na outra poltrona que estava lá, chorando horrores, alto, chorando, urrando em choro, em oração. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Falho, pecador. Eu não me senti alguém especial porque tive essa experiência, não. Eu me senti alguém que está lá no monturo, um lixo, e o Senhor decide reciclar. Aleluia. Que o Senhor decide olhar assim e dizer, rapaz, eu gostei desse negócio aqui, deixa eu pegar aqui. Aí bateu a poeira, tirou a lama e disse, vou ajeitar isso aqui, eu quero reciclar isso aqui, eu quero usar. É o vaso na mão do oleiro. Eu me senti assim, Senhor, quem sou eu? Tem uma música da Raquel Novaes que fala assim,
Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, aleluia. Amém. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. E é verdade, logo eu, Senhor. Passou, veio o café da manhã, veio, né, o almoço, tal. Seguiu a rotina do hospital. Rotina normal. Ao cair da tarde, assim, eu tava brincando com minha filha, riscando, assim, jogo da férias, era aquele joguinho, e ela num papel, no caderno, e a gente brincando ali no hospital. Aí minha esposa ligou pro telefone dela e ficaram conversando, chamada de vídeo, a gente conversou um pouco, e depois veio o desejo, a vontade de ir no banheiro. E toda vez que eu ia, era aquele sofrimento. Embora eu estava tomando os medicamentos para poder, os laxantes, né? Mas mesmo assim, não era só por causa do laxante, era a questão da hemorragia, do sangue, etc. E eu fui no banheiro. E quando chego lá, a minha conversa com Deus foi as mesmas dificuldades. E eu disse para Deus, essa noite eu tive uma experiência tão boa com o Senhor. E aonde o Senhor passava, o Senhor curava. Não foi o Senhor que esteve comigo nessa noite? Eu perguntei para o Senhor, eu dizendo para Deus, lá no banheiro, perguntei para o Senhor se o Senhor ia me curar, e o Senhor não me respondeu. Querido, quando eu falei isso, o Espírito Santo me tomou em mistério. Eu levantei do vaso, e o Espírito Santo falando na minha boca. O Espírito Santo deu ordem ao tumor. Aleluia. Ele disse assim, tumor, seja extraído e expelido. Quando falou isso, aleluia, o meu ventre fez assim, ó. Eu fiquei com medo. Parecia que eu ia expelir um caroço de manga rosa. Eu fiquei com medo, eu senti toda dilatação, todo... Expeli o tumor. Aleluia. Eu não sabia o que fazer. Se pegava, se botava em algum lugar... Eu só sei que todos os que viram se espantavam. Médicos diziam, ficaram fazendo a reunião na beira da minha cama, toda de manhã. O caso do seu Marcos é um caso diferente. Vamos fazer os exames, começaram a fazer os exames de novo, e toma exame. Passei 14 dias nesse primeiro momento no hospital. Os médicos querendo me convencer ainda a fazer a cirurgia. Fiz bastante e eles não encontravam mais o tumor. Aí teve uma doutora que disse, isso é porque como está muito avançado, pode ter caído pedaços. Eu disse, olha doutora, cair pedaço depois da ordem de Deus, não tem como. E eles se reuniam na beira da minha cama ali, do meu leito, toda de manhã. Os estudantes de medicina, porque é um hospital que é escola, né? Eles iam para lá e ficavam analisando. Mas como é que pode? Aí minha esposa foi, não é? Minha esposa foi, minha filha foi para casa e minha esposa levou o meu violão, que eu pedi para o médico para entrar. O violão foi autorizado. Sim. Aí começou. Eu abri a porta da enfermaria e começava a cantar. As pessoas que estavam largando, até faxineira, largando, escorava assim, ficava escutando o louvor, chorando. Sabe quantas almas para Jesus? 11 almas para Jesus. Meu Deus do céu. 11 vidas aceitaram Jesus. Eu tive uma liberação. A minha médica, ela me convenceu a fazer a cirurgia. Eu digo para minha esposa, não era para eu ter feito. Jesus me curou. Como é que eu vou fazer cirurgia? Tinha uma enfermeira-chefe lá que era crente e disse, olha, você fez, o Senhor te curou. Você não... O pastor Eglar lá dos Estados Unidos dizia, diz para esses incrédulos aí que você foi curado. Mas a doutora ainda me convenceu. Eu fiz a cirurgia. Não tinha nada. Estava limpinho. Cheguei para a sala. Perfeito. Glória a Deus. Mas acontece que quando eu estava perto de receber alta, numa quarta-feira, veio uma enfermeira e foi trocar o soro. E eu, sabe... A gente que trabalha com microfone, né? E foi ajustar o pedestal do soro. Eu ajustei o pedestal do soro bem alto. Por quê? Porque eu não gosto de ver o sangue descendo pra veia, sabe? Eu gostava de ver quando estava limpinho. Então eu
Botei lá em cima. A menina era baixinha. Ela, em vez de regular e para trocar, ela foi tentar tirar lá de cima. O soro caiu em cima da cirurgia. Quando caiu, eu dei aquele grito e contraindo, fez aquela... Dali em diante, começou o meu sofrimento. Fiquei 5 dias sem me alimentar, só água, porque vinha os líquidos, eu não comia. Não conseguia. Foi tirado suco gástrico, 800 gramas, 800 ml, né, de suco gástrico no meu estômago. O médico, quando chegou no meu estômago, que fez assim, ó, com os alunos, ele trouxe todos os alunos e disse, vamos ver aqui. Quando ele apertou o meu estômago, disse, dói assim? Eu disse, não. Aí ele apertou de novo e soltou de vez. Dói. Dói. Ele disse, a cirurgia quebrou os pontos lá dentro, quebrou. Tem que fazer de novo. Nova cirurgia. Eu não ia aguentar. Quando o médico disse isso, estava eu e minha esposa deitados enquanto a gente esperava. Tinha que fazer nova tomografia, tudo antes da cirurgia. Aí minha esposa chegou, já começou a chorar, ficar meio preocupada. E a esposa disse, ô doutor, quando será essa cirurgia? Ele disse, agora, só vai esperar o bloco cirúrgico desocupar. Liberar, já entra. Já entra, porque é urgente, é emergência. Aí eu tava com ela, né, deitado, eu deitado, e ela assim. De repente, Deus me mostrou como se tivesse algo. Já viu maçarico? Sim, sim. Né? Só que aqui, como se estivesse refazendo a cirurgia lá dentro. A lágrima começou a rolar aqui, eu comecei a glorificar a Deus. Minha esposa que estava do lado disse, que cheiro de queimado. Meu Deus do céu. Que cheiro de queimado. Se levantou, saiu procurando cheiro de queimado. Eu disse, se você está sentindo cheiro de queimado... Aí eu contei para ela, né, em lágrimas, chorando e dizendo para ela, olha, o senhor está fazendo algo tremendo aqui. Não, quando eu fiz a tomografia, chegou a doutora e disse, não vai precisar mais fazer cirurgia. Não precisa. Tá tudo no lugar. Eita, glória a Deus, hein, meu irmão? Glória a Deus. É bênção atrás de bênção, hein? Mas o senhor me contou aqui no off uma frase e eu queria que o senhor contasse, porque a gente já tá chegando já no finalzinho do nosso episódio. Quando o senhor recebeu a notícia do médico, o que ele falou e o que o senhor respondeu para ele? O médico entrou na sala e disse, o senhor sabe o que o senhor tem? Eu disse, falaram que foi um tumor e tal, assim, explique. Disse ele, é verdade, é verdade. Eu disse para ele, o Senhor cura, o mesmo Deus que cura dor de cabeça, cura um câncer. O Senhor não precisa do câncer para me levar. Eu morreria e depois os médicos ficariam procurando a causa da morte, né? Eu falei para ele, é muito bom ter paciente assim, mas você está com câncer, mas o tumor é maligno. E eu disse para ele, glória a Deus, né? Se espantou com glória a Deus, com tumor maligno. Mas eu tinha certeza, eu estava tão tranquilo, tinha certeza que Deus ia fazer algo. E se ele me levasse, seria como minha avó. Como o senhor disse. Estaria com ele. Tudo acontece de repente. As coisas surgem do nada. Tá tudo muito bem, daqui a pouco chega a notícia. Mas a notícia não pode ser o que domina a sua vida. As situações que surgem não pode ser a decisão final ou a palavra final. Porque você tem um Deus. Deus é aquele que dá a última palavra. Não importa o que você esteja passando ou a notícia que você recebeu, sempre saiba de uma coisa, Deus pode tudo. E deixa eu te dizer, tudo vai ficar bem. Porque se você tem Deus na sua vida, ainda que Ele venha te recolher, tudo será para a glória dele. Mas se Ele quiser que você faça algo aqui nessa vida, saiba de uma coisa, Ele vem com a cura sobre você, porque existe um propósito. Tudo que a gente vive nessa terra, se você vive nessa terra e o seu propósito, o que você sente é de fazer algo para Deus e Ele tem esse chamado para você, saiba de uma coisa, Ele permite situações, os de repente acontecerem, os contratempos acontecerem, para que você apenas tire algo que precisa ser removido, para que você sirva a Deus com mais convicção de quem Ele é, para que você conheça ao Senhor de perto, como disse Jó, antigamente
eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Aleluia. E é nas aflições que a gente aprende e que a gente começa a mudança nossa. E deixa eu te dizer, Deus não tem filho predileto. Isso só aconteceu porque ele é pastor, porque fulano ciclano. Não. Deus não tem filho predileto. Ele se aproxima daqueles que se aproximam dele. Quer de Deus, se aproxima de Deus, porque a palavra de Deus diz assim, chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Então, se chegue a Deus, Deus vai se chegar a você. E vai ser um relacionamento extraordinário de grandes milagres e grandes vitórias e testemunhos. Deus quer que estejamos com Ele, mas Ele é santo. Então Ele nos prepara, nos capacita, tira os carrapichos. E o propósito, não importa o caminhar, não importa o que aconteça, não importa o que vai passar, o que importa é o propósito. E eu sei que tudo isso que passei na minha vida, propósito de Deus para que eu estivesse perto dele. Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida, a tua família. Você acabou de ouvir o relato de um homem que não fala da doença, mas da presença. O pastor Marcos nos ensinou hoje que Deus não está apenas no controle, Ele está no comando, coordenando cada contratempo, como um jogador que nunca é pego de surpresa. Talvez nesse mês, nessa semana ou hoje, você tenha recebido uma notícia que parece uma sentença. Ou talvez você esteja carregando um peso que você julga ser o fim. Mas ouça bem, o mesmo Deus que encheu aquela enfermaria com uma fumaça de glória e ordenou que aquele tumor fosse expelido, é o mesmo Deus que está diante de você agora. Ele não precisa do seu diagnóstico para te levar. Ele quer apenas o seu coração para te transformar. Se o pastor Marcos saiu daquele hospital sem aquela bolsa de colostomia e com 11 almas para o reino do Senhor, é porque para Deus o impossível é apenas um cenário para o milagre. Se esse testemunho de autoridade e intimidade com Deus sacudiu a sua alma, curta esse vídeo agora e inscreva-se aqui no nosso canal. Nos ajude a fazer com que essa mensagem de vida alcance quem hoje está desenganado em um leito de hospital. O episódio completo com detalhes impressionantes está no link aqui da descrição e você encontra no canal Eu Sou um Milagre Podcast. E para você que ficou comigo até agora e hoje se achegar a Deus para que Ele se achegue até você, escreva aqui nos comentários a frase Deus está no comando. Deixe esse registro como um marco que a última palavra sobre a sua vida não vem dos homens, mas daquele que te sustenta. A presença de Deus está aqui. Que Ele te cure, te abençoe e até o próximo testemunho.